glorificado.
o sacrifício que Deus mais se agrada é o sacrifício de agradecimento a Ele. O Senhor da glória, e é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui para agradecer a Ele. E entender que estamos alegres com aquilo que Ele fez, está fazendo e fazerá. E louvado é o nome dele para sempre. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar a minha esposa, porque o Levita vai chegar daqui a pouco. Já vamos louvar e bendizer o nome dele nesta noite maravilhosa. A palavra boa, a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta constantemente nesta boa palavra. Aleluia. Deixa o irmão aqui. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz e Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o amor de todos eles. Vamos agradecer. Graças a Deus. Glória. Isso Deus ajuda. Perdão é a nos entregou a voz para os céus. Esse mesmo. Perdão é a nos entregou a voz para os céus. Corações nos conhecendo. Pelos doentes, aflitos. Sabemos, igreja, que a nação brasileira está passando por momentos difíceis
também na terra, né? Sabemos que naquela chuva de sexta-feira até hoje tem pessoas sem energia, mas porém a gente observa que tem pessoas doentes, pessoas no oxigênio, pessoas que precisam respirar. E muitas vezes sem energia, olha, e é crianças, são adultos, pessoas precisando do Senhor. Então vamos orar para que o Senhor venha de encontro às autoridades no nosso país, para que ele venha rever a situação que está drástica. Muitas pessoas não observam, mas a gente está vendo que nós aqui em São Paulo, uma cidade como essa, né, passar por esse transtorno. Agora você imagina um bairro bem pobre, né? Porque onde está faltando energia é lugares de classe alta. E eles não estão nem aí. Agora imagina nós nos lugares bem remotos. Será que olha onde tem as autoridades ali para chamar atenção? Mas nós temos um Deus que tudo sabe, tudo pode. E pode socorrer aquelas vidas que estão precisando. Até para respirar precisa da energia elétrica. Para quê? Isso, olha a situação do país. Mas nós temos um Deus que ele pode soprar. Ele pode vir por socorro. Oremos, eu te pedir também a Deus que a sua boa palavra continua nos orientando, como sempre, acima de tudo está a palavra de Deus, ela está acima dos céus, está abaixo da terra, em todos os lugares, está a boa palavra de Deus, está conosco constantemente, como a irmã, a minha esposa citou, as calamidades vão aparecendo, sabemos que o responsável por todas essas controvérsias são o homem que mexeram onde não deveria mexer. Mas mesmo assim nós vamos orar. Se vamos tiver deixado os planetas da maneira que Deus criou, não haveria esses desníveis, né, tantos desastres. Nós sabemos que é isso. Os irmãos podem avaliar que os cientistas nem culpam Deus, nem culpam a natureza. Eles estão culpando exatamente o homem que foi mexer além do que ele devia. Vamos, mas é um povo na terra que ora ao Senhor da glória, nós já sabemos as causas desses transtornos. É algo inevitável, porque o homem causou isso, fez isto, procurou isso, está agora sofrendo com essas atitudes. É uma realidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, meu Deus que Senhor, aqueles que estão padecendo, meu Deus, que não estão também, e eles vêm, Senhor da glória, oferecer a Ti como o Senhor da vida, como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e permanece, o grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, do teu Evangelho santo e poderoso, ó Deus de amor, e permanece, ó grande Deus, eternamente, na virtude do Evangelho santo e poderoso, ó Deus que permanece, na virtude divina, Senhor, ó Deus, santo Evangelho, e a tua boa palavra também, ó Deus, Senhor, nos agraciamos, tem nos agraciados, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, também, Senhor, aqueles que trouxeram a terra, Senhor, a glória nesta noite, receba, Senhor, o poder da tua santíssima palavra, e permanece para sempre. Amém. Glorificado é o nome de Deus. Aleluia. Quem trouxe a sua pedra já pode apresentar, já pode colocar na sala, né? Nós já sentamos a Deus, já oramos, na presente a Ele, já vamos daqui a pouco a meditar nesta boa palavra, a palavra do Senhor. Palavra boa, palavra que nos consola, palavra que nos liberta. A boa palavra do Senhor da glória. E aleluia. Isso, coloca a oferta na sala, se tem alguém que pode passar envelope. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
tem aqui, se levar para seguir, por favor, glorificado é o nome do Senhor para todos sempre, e graças a Deus. Glória a Deus. Deus Aleluia. continua abençoando, continua sempre nos agraciando, como de sempre. Deus é bom para nós e Deus também é bom para os maus, diz a Escritura Sagrada. Só que a diferença é que para os maus é temporão e para os bons é eterno. A bondade de Deus, ela dura eternamente. A bondade do Senhor é glória. Nós já vamos, essa meditação, nesta boa palavra de Deus, a palavra do Senhor, a glória. Vamos lá no princípio da criação, lá no princípio da criação de Deus, quando Ele criou o universo. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Gênesis, o livro de Gênesis. Gênesis, vamos ver aqui as coisas que Deus criou. E Ele, com a sua revelação, a sua sabedoria, nos deixou como exemplo. Aleluia! Glorificado é o nome dele para sempre. No livro de Gênesis, no capítulo 1. Depois nós vamos ler o 9 o 8. O 6, o capítulo 2. 5, 6. Encontraram. Diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor da glória. Capítulo 1, versículo 31. Isto. Vamos analisar a boa palavra de Deus que Ele nos deu. Encontraram? Encontraram? Então vamos meditar nela, nessa palavra, a palavra de Deus. Versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, vírgula. E eis que era muito bom, ponto e vírgula. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Primeiro versículo 2, ele vai falar de Deus, versículo 1. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Diz aqui a palavra de Deus. E havendo Deus acabado no dia sétimo sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Então a palavra diz também que Deus, versículo 3, não é? E abençoou Deus no dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou. Aqui no capítulo 2, versículo 6, diz a palavra de Deus, né? E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Pode sentar, vamos meditar nessa palavra de Deus. A criação, já no plano de Deus. E ele sabia de todas as coisas, mas é a modo de expressar que ele viu. Não é que dá a sensação que ele não sabia, ele sabia de tudo. Ele sabe criar as coisas boas. E sabe que tudo que ele cria
é para a honra e glória do seu nome. E assim foi criado os céus e a terra e tudo que ele criou. Depois, se ele mesmo pelo visto, ele confirmou. Isso demonstra que Deus não nos chama, não nos convida para nos implantar coisas más. É coisas boas que ele traz para nós. O exemplo está justamente na criação da natureza. Ele, além de ter criado, viu que era bom, e também a palavra nos diz que era um clima de descanso. Porque quem não sabe a palavra 7, como está escrito, que Deus descansou no 7º dia e abençoou o dia 7, mas depois no contexto bíblico a bênção vai para todos os lugares. A palavra 7º, o descanso, significa tudo de bom que Deus possui. A palavra 7, ela tem forma de plenitude. Plenitude é tudo aquilo que é condizente com aquilo que compõe com as coisas boas. Então, o mundo está cheio, apesar das oposições, mas a vegetação, enfim, ainda que existe, é plenitude de Deus. É a maneira de Deus manifestar o seu testemunho visível, seu testemunho público. É a sua criação. E assim continuou. Ele disse que tudo era bom. Era bom, era bonito e conservado. Não tinha data de validade. Glória a Deus! É igual o cristão. É igual a pessoa quando aceita Cristo. Ela espiritualmente é uma pessoa, se torna uma pessoa boa, até materialmente também, porque às vezes acontece antes de aceitar, se torna uma pessoa boa, boa e conservada e sem data do quê? E aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então é a eternidade. E Deus também trabalhou nessa maneira bem exemplar. No princípio da criação, aqui é conhecido na Bíblia como Deus criou e o próprio Deus estabeleceu a regeneração. O mundo regenerado. Não existia veneno nem nos animais, em nada. Não existia ódio, não existia oposição. Somente o clima importante. O clima era tão bom, era tão perfeito, que o próprio sol, distribuía a vitamina para o corpo humano. Glória a Deus! O sol era medicina. Tomar até hoje, não se toma banho de sol, agora quase não é nem possível. Devido ao sol estar contaminado com a radiação das bombas, assim por diante, mencionado tantas explosões, tantos sprays, tantas fumaças, e assim, então o próprio sol está doente, a natureza está doente, assim por diante, o ser humano nem se fala, mas vemos que estamos sendo avisados de como foi o princípio. Ele foi totalmente perfeito. O ser humano nem precisaria comer carne. Quem sabe disso? Não? A primeira vez que o homem foi ordenado a comer carne foi 2000 anos depois que Deus criou o homem. Ou depois que o homem pecou, melhor dizer. Aí que foi uma ordenança. Depois nós vamos até dar uma olhada nesta ordenança de Deus. Então tudo era bom, tudo era perfeito
E o ser humano, ele era plenamente fortalecido por meio do Espírito Santo e também fisicamente. Ele era fortalecido materialmente e fisicamente, porque não tinha vexame, não possuía ansiedade. Olhe como é importante valer e estar bem condizente com esta boa e gloriosa palavra do Senhor nosso amado Deus. Então o homem e o ser humano viviam somente alimentado através do quê? Da vegetação. E nós sabemos que o corpo humano, ele possui, ele necessita de proteína, ser mais reforçado, mais alimentado em vitamina. E os legumes são bons para que a pessoa envelheça mais, num período mais demorado. Legumes deixam a pessoa mais conservando a fisionomia. Quem sabe disso? Sabe, não é? Aliás, come cenoura. Cenoura é muito bom para a vista, sabia disso? Quem come cenoura, a cenoura sempre, as vistas ficam sempre boas. Geralmente não debilita desde que come assim constantemente. E tudo isso é exemplo daquilo que Deus criou, a criação de Deus. Porém, no tempo em que o homem viveu no paraíso, ele, como eu já disse, repetindo, ele não precisaria comer carne, não se alimentaria de... Porque a carne transmite proteína, mas também transmite velhice e ácido. Então, ela tem essas questões que tem a redução no corpo humano, mas é necessário por causa da fortaleza. E também preferindo, mas traz mais velhice. Só que quando o homem foi criado, Deus o abençoou, Deus o consagrou e Deus deu a permanência, assim como nós vemos, porque Deus disse, viu que tudo era bom. Hoje, nos dias atuais, nós temos algo de Deus e vemos que é bom. E tudo aquilo que é bom deve ser conservado, segundo a palavra de Deus, que é realmente esta boa palavra. E o clima não tinha perturbação no mundo, nem barulhos de chuva, e nem tampouco trovões. O versículo 6, como nós lemos no capítulo 2, e então um vapor subia-se, uma neblina, né? Fazia assim, subia, fazia assim, grau e desaparecia. Que coisa linda, e bem aceitável para a natureza e para o homem também, que estava como coroa da natureza, assim por diante. E continuou esse trabalho até um determinado tempo. Mas já que entrou o pecado no mundo, causado pelo próprio homem, aí entrou o desaboro. Dali a 2000 anos, para quem não sabe a data, depois que Adão pecou, dali a 2000 anos, o povo viu um sinal, viu uma manifestação, por manifestações que dá para nós entender que o homem que nunca tinha sabido o que significa medo, agora ele entrou num processo de drama, ficou traumatizado pelo medo, porque, olha, desde a criação, há 2000 anos, depois que o homem pecou, olha, os irmãos, não sei se vocês estão tirando o resultado disso, mas isso significa o Deus da paciência. Glória a Deus! O Deus da longanimidade. Ele teve paciência com o povo. Mas quando veio o castigo,
nós sabemos que algo que você nunca viu na vida, nunca ouviu, aquilo se torna algo espantoso. Eu me lembro, no passado, a minha mãe me contava, talvez eu não era nascido ainda, mas meu pai também nos contava que no local onde nós morávamos, lá na Bahia, lá do interior mesmo, a primeira vez que passou o barulho do avião, muita gente ficaram assombrados. Falaram que o mundo estava acabando. Terrível. E uma tia do meu pai correu para ir morrer abraçado com a família e caiu e ralou todo o joelho e foi aquele desastre. Por causa do quê? O barulho de algo que nunca ela tinha escutado. Aí lá uma pessoa disse, não, acho que não é o mundo que está acabando não. É uma coisa que eu já vi falar por aí, que disse que é um avião que ia passar. Veja bem, então isto, para eles, era um poder sobrenatural. Agora os irmãos e as irmãs imaginam bem, o dilúvio, que o povo nunca tinha visto uma nuvem, nunca tinha visto uma agitação referente a calor, assim por diante. Nuvens correndo pelo espaço. E de repente, o sol nunca tinha sido coberto por nada. O sol transmitia a luz, transmitia a medicina, mas não transmitia calor. Não transmitia ansiedade, que glória que o Senhor criou para bem do homem, assim por diante. Mas de repente, houve aquele desvario no mundo, aquela catástrofe, aquele barulho de trovão, que eles não sabiam de onde vinha, por onde começavam, e começaram até mesmo a sentir a força do medo, do terror que apoderou através de vir, pela primeira vez, barulho lá no ar. Barulho no ar. Por que isso? Porque Deus, Ele trabalha esperando. Ele dá um tempo para a pessoa se converter. Mesmo que acontece contradição, mas Ele tem paciência. Do tempo do dilúvio, ou seja, da pecado do homem, a natureza ainda continuou regenerada por 2000 anos. E dentro daqueles 2000 anos ainda teve mais coisas. Deus levantou homens para renovar a graça de Deus, para criar um ministério de reforma. O neto de Adão foi um grande homem que promoveu oportunidade ou pregação da palavra. E entre o dilúvio, entre a criação e o dilúvio, houve muitos salvos. Por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Mas quando terminou a longanimidade de Deus, a paciência dupla de Deus, então aí houve mudança na natureza. Como nós sabemos, houve o dilúvio, houve a destruição e por fim, mas Deus não eliminou a sequência da sua promessa, a sequência da sua criação, ou da perseverança do ser humano. Aí ficou o dilúvio da destruição, como nós sabemos, mas para quem examina a palavra, sabe que o dilúvio é um tipo da grande tribulação que está vindo no mundo. É exatamente isso, é um tipo. De tal maneira que houve pessoas, pessoa perseverante, pelo menos Noé, perseverante. E ele entrou na arca, como nós sabemos, e o dilúvio foi levando a arca para cima, não é? Não inundou a arca, não descontrolou a arca, em si por diante, ela foi totalmente controlada pela misericórdia de Deus,
as mãos de Deus levando o justo para o lugar de repouso, seja onde for, o lugar de repouso. Aleluia, glória ao Pai, ao nome de Deus. Hoje a situação que está é bem parecido. Aqui no capítulo 28, livro do profeta Isaías, e parece que versículo 20 e 21, nós vamos até ver o que diz a palavra de Deus sobre tempo, agitação, contrapartida daquilo que houve no passado. O irmão Edino pode ler para nós. 28, versículo 20 e 21, do livro do profeta Isaías. 28, 20 e 21. Isto. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irá contra Por causa do pecado. o vale de Gibeão para fazer a sua obra e a sua estranha obra para exercer o seu ato e o seu estranho ato. Hoje está o mundo dessa maneira. A palavra ela é metafórica. Essa palavra do versículo 20, quem sabe que é metáfora. E sabe o que significa ensino ilustrado? Coisas ilustradas. Palavra ilustrada é comparação. O exemplo. O cobertor será tão curta, a cama será tão curta que não poderá estender nela. É um ensinamento ilustrado. O que significa cama curta? Mundo fechado espaço. Mundo que vem o castigo por todos os lados. E coberta pequena. A palavra tanto referente à cama como à coberta está falando sobre um mundo tão grande fisicamente falando, mas tão pequeno relacionado livramentos. Você está num determinado local, de repente vem aquela catástrofe terrível e não tem para onde seguir, a não ser Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Então, no princípio, nós vemos um mundo espaçoso, um mundo glorioso, um mundo repleto de paz, até, como já disse, até pelos animais, ou com os animais. O mundo com saúde plena, o mundo recebendo proteína através dos raios solares. Não precisaria o homem, o ser humano, alimentar de carne. O corpo era robusto, não tinha decadência, não existia variedade de estações. Tudo se tornava, porque Deus é assim. Deus não nos chama, irmãos e irmãs, para nos colocar algo pesado, que Ele venha nos oprimir. Sabe qual é a atitude de Deus para conosco? Ele nos chama para obter paz. Glória a Deus. Obter paz com Ele e paz uns com os outros. Essa é a propósito 100% confiante de Deus. Só que o homem, ele não é um robô. O
O homem não é objeto, não é um objeto, nem tampouco descartável. O homem é imagem e semelhança de Deus, em caráter, em atitude. Porque Deus é como o vento, em todo lugar ele não chega em lugar nenhum. Ele é presente em todo lugar, ele não chega. Sabia, Anderson? Ele não chega. Tem hinos que não dá para se louvar, não é? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não, ele não estava. Ele não sai. Ele é presente em todo lugar. Agora, só que Deus se manifesta em forma de homem, para honrar a obra das suas mãos, que é o próprio homem. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Deus se manifesta como em forma de homem, para confortar o homem. Quem sabe o significado da palavra homem? Sabe não? Imagem e semelhança de Deus. Homem significa humanidade, referente homens e mulheres. Quando está falando com o homem, está falando com quem? Deus está falando com quem? Com as mulheres. Homem significa humanidade. A mulher parece com o homem? Não. Responda aí, irmãos. Parece ou não? Não. Não. A mulher tem quantos olhos? 2. E o homem? 2. A mulher possui quantas vias respiratórias? 2. E o homem? 2. Agora está melhorando. A mulher tem quantas orelhas, quantos ouvidos? 2. E o homem? 2. Exatamente. A mulher tem quantas bocas? 2. Quantas bocas? Uma. Então, olhe bem. Por isso que o ensinamento é bom para nos esclarecer. Agora, quantos traços? Vocês estão compreendendo, irmãos? Se não entra o preconceito, e entra o grave perigo de distorcer a palavra. Agora, analisando bem. A mulher tem quantos traços no rosto? Medite sobre isso, porque a palavra diz que aquele que medita, ele é bem-aventurado. Tem um título. A mulher tem quantos traços? Ajuda aí, irmãs. 7. A senhora ajuda também aí. Não quer não, só ouvir. Olha, ensinamento é isso. É para que nós damos as nossas mentes e sintamos muito bem, condizentes com aquilo que a palavra diz. Quantos traços a mulher tem no rosto? 7. Isso é meditação. Para glorificação. Glória a Deus. Quantos traços a mulher tem no rosto? 7. Não, é coisa linda, é coisa maravilhosa, é coisa padrão, é coisa ética, é coisa para a glória dele. E o homem tem quantos traços? 7. O homem é parecido com a mulher? Chegamos à conclusão que sim, não tem como fugir. Estão compreendendo ou não? Por isso que a palavra homem significa humanidade. A mulher tem quantos dedos nas mãos? Só muda o sexo. E o homem? Irmão. Só muda o sexo, né? Unicamente. Não muda nem o corpo. É um corpo só. Somente a atividade produtiva. Que mesmo assim, o homem não pode viver sem a mulher e nem a mulher sem o homem, senão não há geração. Não aparecem os filhos. Glória a Deus! Então tudo é parecido e tudo é dependente um do outro. Tanto o homem parece com a mulher, quanto o homem é dependente da mulher. Tanto a mulher parece com o homem, quanto a mulher é dependente do homem. Não existe doutrina de homem machista. Existe doutrina de homem sujeito. Glória a Deus! Uns aos outros para a glória de Deus. Compreende?
Parece ou não? Não é mais ou menos, é verídico, é uma realidade. Eu concordo com o irmão, que o irmão está falando que a Bíblia diz: quando pensa igual, se torna um só corpo. Mas tem uma aí por aí que dizia que matar as mulheres. Não, nós estamos falando na ética de Deus. Nós estamos falando do desnível de valores, na inversão de valores, de algo causado por desobediência. Mas o que estamos referindo é que a criação de Deus, ela foi perfeita e continua sendo perfeita para os perfeitos. Nunca ela muda. E assim continuou Deus falando com o homem. Depois do dilúvio, o homem volta a povoar a terra. Não é isso? E na povoação da terra, o homem já se encontra sobre o pecado. Desde que pecou, existe um tipo de pecado que ele deixa de habitar em nós somente no arrebatamento ou na ressurreição dos salvos. Aí o pecado desaparece. É o pecado congênito, é o que enfraquece. Então, antes que o homem pecasse, ele não precisaria alimentar-se de carne, porque ele não possuía pecado congênito. Isto é, o pecado, o homem não tinha pecado no sangue. Por quê? O que significa congênito? Congênito é pecado por herança, de um vai passando para o outro. O pecado, ele sangue, é por sangue, chama congênito, está na conjuntura. E a maldição é hereditária. É o pecado, exatamente, hereditário. Ele veio com maldição hereditária. Agora, quando a pessoa aceita Cristo, a maldição hereditária, ela é quebrada, é eliminada. Só que a sequela fica. Esse pecado congênito ele não sai agora. Você sente dores, sente às vezes angústias, sentimos fome, sentimos sede, e às vezes sentimos irados. Precisamos estar sempre pedindo perdão, porque esse pecado congênito não afasta da pessoa enquanto ela viver. É assim que funciona. E por isso o corpo, ele enfraqueceu, compreendeu o pecado congênito? Esse agora, ele não sai, ele está onde? No sangue. No sangue. Está no Salmo de número 51 e versículo 5. É o ponto X da palavra. Se alguém quiser ler, Salmo 51, versículo 5, versículo chave. E seria a mesma coisa que Deus falou com Paulo, que ele disse na carne? Ou é outra coisa? É outra coisa. O espinho que Paulo tinha na carne era uma repreensão de Deus, porque as irmãs sabem, os irmãos sabem que o homem, depois que viu o pecado, o homem se tornou perigoso. O homem, ele para se gabar de si mesmo, ele é só um homem vigiado. Então o apóstolo Paulo, como era um homem dotado das boas qualidades de Deus, corria perigo e ele achava que ele era 100% perfeito em tudo. Então, como repreensão, Deus pôs o espinho na carne de Paulo. Para qual finalidade? Para que ele não se exaltasse acerca das profundas revelações de Deus, graças que foi o homem que mais escreveu a revelação de Deus, sim ou não? Sim. Paulo escreveu 13 cartas, todas cartas revelando, com as revelações de Deus. Aí ele trouxe aquele espinho, porque o homem, o ser humano, ele tem aquele hábito mal, mesmo às vezes sendo pessoa até de Deus, querer pisar nos outros, humilhar os outros, reprovar os outros, exaltar ele mesmo. Você nunca ouviu pessoa dizendo: eu vou no monte, eu ouvi no monte, vai no monte, mas não grava, deixa que outros falem. Você está compreendendo? Quer ir orar no monte? Vá. Mas
não diga de você mesmo. Espere que outros falem de você. O provérbio de Salomão diz isso: não gabe o homem de si mesmo, espere que outros testemunhem de você e não você mesmo. Isso é uma realidade da palavra do Senhor, nosso Deus. Como nós estamos comentando sobre Deus, quem é Deus, o ser humano e também o pecado. Mas depois do dilúvio, o homem se enfraqueceu. Já um pouco antes do dilúvio, Deus tinha diminuído a idade do homem, idade prolongada, para apenas 120 anos. Vai reduzindo. Aqui no capítulo 9 de Gênesis, vamos um pouquinho para frente. Falou do 51, né? Salmo 51, desculpe, é bom que ajude aí a gente. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes crescer a sabedoria. Isto. Eis que em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, disse Jesus. Sabe o que é iniquidade? É uma coisa que está ali que não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Foi Davi que falou. Davi, na revelação de Deus, a experiência da ciência sobre o homem, sobre Deus, sobre o pecado, como o homem estava. Quem falou isso foi o rei Davi, a sua humilhação, pedindo a Deus que perdoasse. Só que ele disse: esse pecado de congênito, eu fui formado nele. E através desse pecado é que só teve um homem que nunca participou do pecado congênito. Como se chama ele? Jesus. Por quê? Veio de cima, veio do céu. Veio do céu. E quando Adão pecou, Eva já foi criada. Então o pecado de Adão, biologicamente, não atingiu a Eva. Tanto que no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis, Deus fez a promessa que da semente da mulher, não é da semente do homem, da semente da mulher nasceria um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Então resolvia todos os problemas. Cancelava todo o império, potestade, força, assim por diante. Falando sobre quem? Sobre Jesus, o Senhor da glória. Dizendo que é a palavra de Deus. Olha aqui no capítulo 9 de Gênesis. Vamos para lá. Quem diz é a palavra de Deus. Versículo 3. Isso. Primeiro ele fez um pacto, Deus abençoou Noé e seus filhos. Primeiro, capítulo 9, primeiro aqui está escrito assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Agora a palavra no verso 2 diz: será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão vos entregarei. Versículo 3, quem está acompanhando a leitura? Glória. Está, né? E todo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como erva verde. Até nesse momento. Depois entra para o versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é,
com sangue não comereis. Aí já aparece a primeira vez Deus ordenando o homem para se alimentar de carne, derramando sangue. Claro que... Por que isso? Porque o homem já estava numa posição de enfraquecimento. E aquilo que o homem dominava com facilidade, o urso, o leão, o leopardo, da família das onças, animais ferozes que o homem dominava sem nenhum mínimo de pavor, depois do pecado, agora o homem passa a assustar-se com os animais, seja ele o vosso pavor, assim por diante, porque houve a fraqueza. Agora trazendo esse assunto tão importante na palavra de Deus, que no versículo 4, como nós lemos, e o versículo 5, diz a palavra: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal e da mão do irmão e de cada um, requererei a vida do homem. Agora imagina bem, como está o mundo hoje, a inversão de valor, derramamento de sangue inocente, chamado de assassinato, constantemente. E desde que Deus criou o mundo e aí não havia derramamento de sangue, também não havia agitação na natureza. Tudo era muito bom, viu Deus que tudo era bom aquilo que Ele criou. Depois Ele ordenou aqui no versículo 6, dizendo, quem derramar o sangue do homem, eu requererei. Agora eu pergunto aos irmãos, nessa mensagem, nesse ensinamento, por qual motivo a pessoa não deve matar outra pessoa? A resposta aí, irmão, Edinho, quer ler para nós, que estamos quase no horário, mas ainda dá tempo, é Apocalipse 13, verso 10. Então, a situação é assim que está acontecendo. Eu acho assim, que quem tem que tirar a vida, deu a vida e tira Jesus. Quando que deu a vida, ele que tem que tirar. Só Ele tem direito à vida e tirar a vida. Mas Ele tem um compromisso de não tirar a vida dos servos dele. Porque Deus não tira a vida, que eu estou falando, vida espiritual. O físico todos passam. Mas Deus, Ele tem um compromisso de nos abençoar e nos enquadrar dentro do conceito de paz com Ele. Ele não nos convida para a briga, para a guerra. Ele nos convida para a paz. Glória a Deus. Se diz a Bíblia, amém. 13:10 do livro do Apocalipse. 13:10. Isto, analisando a palavra de Deus que é tão boa. Pode ler? Pode. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Dos santos, exatamente. Se alguém leva em cativeiro, porque é escarnecimento de Deus. Embora em cativeiro também, castigo ele será levado. Se alguém mata com a espada, se alguém mata outra pessoa no sentido geral, ela também, mas hoje ou mais amanhã, será morta. Porque é um escarnecimento de Deus. Os irmãos podem avaliar que Deus, Ele nos convida não para nos assassinarmos, mas Ele nos convida para ministrar sobre nós a sua plena paz. E esta paz, ela não é passageira, a menos que o ser humano não queira. Porque Deus, Ele não considera o ser humano como um robô, mas como um ser que tem senso, tem sensibilidade, tem tato, tem visão, assim por diante, o homem.
E ele também tem o direito de escolher. Só que Deus diz assim, olha, não desobedeça, não desobedeça. O homem escolher a desobedecer, Deus ainda diz, não desobedeça, me obedeça. Então a atitude de Deus é não desobedeça, para que o homem viva bem. Agora o mundo está aí nessa oposição, e resumindo aqui, nós estamos vendo um grande sinal mais aproximado da vinda de Cristo. Qual? É as nações que estão contra Israel. É um dos maiores sinais da vinda de Cristo. Porque Deus ele colocou Israel como o povo da promessa feita a Abraão na época. E Deus fez um juramento de abençoar Abraão. Deus jurou que abençoaria todos que abençoassem os descendentes de Abraão. Mas também Deus tem o compromisso de amaldiçoar todos que amaldiçoam Israel. Nós estamos orando pelo Brasil, porque o Brasil tinha uma aliança com Israel, que foi quebrada. E a coisa está ficando cada vez pior. Não, nós sabemos, tanto na natureza quanto no ser humano, mas porque isso quebra de aliança. Com quem? Com Deus, porque é com o povo dele. É a mesma coisa de pacto de aliança com Deus. Nessa sequência que nós vamos aprendendo que além de aceitarmos a Cristo, não podemos de maneira nenhuma não é nem obrigação, é um dever de nossas orações de orar em favor de Israel. Por que orar em favor de Israel? Porque Deus fez a promessa a Abraão assim, com juramento. E eu abençoarei os que? E amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos principalmente 3. Versículo 2 e 3. Ali Deus chama Abraão e faz 7 promessas. 7. E a 7ª promessa, nos dias atuais, ela já alcançou a nós. Por que vale a pena a pessoa aceitar Cristo, entender a palavra e sentir feliz com a aceitação? Aleluia! Por quê? Porque sim, porque você sabe que você está debaixo de uma promessa que Deus fez com juramento de nos salvar e nos conservar salvos e nos ligar no tempo exato sobre Israel, não Israel segundo a lei, mas o Israel segundo a graça. Oh, maravilha de Deus! E isso nos alegra muito, irmãos e irmãs. Compreenderam como funciona a salvação ou não? Compreenderam? Então, são coisas lindas que a senhora compreendeu? Bem mesmo? Porque a compreensão, ela vem de uma atitude de razão e não de emoção. É a razão. Aí eu aceitei Cristo. De que maneira? Da maneira que Abraão aceitou. Então eu estou justificado. Porque junto com Abraão, junto com a salvação, veio o quê? As boas obras. Tudo veio de graça para testemunhar da salvação. É a recuperação do mundo adâmico que está hoje caído, mas o futuro é garantido aos que receberam a Cristo como seu Senhor da sua vida. Não só Senhor, mas como Salvador. Que essa palavra continue crescendo. Em cada oração. E nós servimos para nós. Vocês compreenderam? Amém. Nós estamos numa posição que eu tenho revelação. As irmãs têm revelação. Os que aceitaram a palavra é portador de revelação permanente. Permanente. Nós temos essa informação na Bíblia que depois que Jesus realizou sua obra na terra e subiu para a glória, ele liberou o Espírito Santo permanente. Aleluia! Permanente. Tanto é que o nosso ajuntamento
Querendo Deus, na outra terça tem. Ainda tem alguém? Porque eu pergunto às irmãs e os irmãos, aonde está a verdadeira saúde da igreja? O ministério da palavra. Porque a oração é para que Deus nos abra a mente. Para que a palavra continue em ativo, sempre em conservação. A igreja que tem ensinamento, ela é muito mais educada, muito mais amorosa, mais convivente uns com os outros, principalmente com Cristo, assim por diante. E isso é lindo, a saúde da igreja. Por isso que Jesus, já falei várias vezes, quando Jesus ia pregar, ele pregava sentado. Não era? Cadeira não? Cadeira não? Sempre ser muito, isso é uma grande multidão. Ele sentava no barco, ordenava o vento que levasse a palavra, mas o ponto prioritário é ensinar sentados. Está em João capítulo 8, versículo 1 e 2, né? Também em Lucas capítulo 5, versículos 3 e 4, 5. Ele pregava e ensinava sentado em tantos outros lugares, porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E ele estava sentado na presença de quem? Deus. Aleluia! Vamos fazer a oração para agradecer. Fazer a oração. Quero que ele na frente, vocês orar comigo, eu vou fazer aniversário hoje. Então, venha na frente já, e depois nós vamos acompanhar toda a igreja, acompanhando a irmã para comer o bolo, tomar um refrigerante e o churrasco, tá bom? Maravilha! Nesta oração vamos apresentar a nossa irmã. O nome da irmã é? Nélia. Fácil de falar. Senhor Deus, Pai glorioso, levanta-nos em paz com os certos, na virtude divina, Senhor, da tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, te apresentando também a nossa irmã Deus, que está aniversariando, tomando ela nas tuas mãos, na virtude da tua santa e gloriosa palavra, na virtude da tua infinita graça, ela com toda a sua família, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre, abençoando a nação de Israel e também as outras nações. Amém. E graças a Deus. Parabéns, irmã. Cadê o herdeiro que está aí hoje? É aquele, né? Não. Tem alguém parente aí hoje? Ah, é seu filho, isso. Até assim, lembra? Perguntei por ele, mano. É lindo a palavra. Por Deus é assim, sentimental, né? Vamos já despedir com a paz que o Senhor nos deu. Se Deus quiser, alguém quiser unção com azeite, venham, não é? E eu serei prudente, como sempre. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez. Em nome de Cristo e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Da graça de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo para todos. Quem quiser unção com azeite, venham, né? Mas senhor, deixa eu falar uma coisa, você pode receber unção, né? Já foi esse. Não, eu te disse, eu estou.